Os motins do tear mecânico de 1826 ocorreram em Lancashire, Inglaterra, em protesto contra as dificuldades econômicas sofridas pelos tecelões tradicionais de tirs manuais, causadas pela introdução generalizada do tear mecânico muito mais eficiente. Os motins começaram em 24 de abril e continuaram por 3 dias, amplamente apoiados pela população local, que simpatizava com a situação dos tecelões. O tumulto terminou depois que cerca de 20 dos líderes foram presos. Alguns fabricantes locais tentaram posteriormente introduzir um salário mínimo para tecelões, mas não conseguiram obter o apoio do governo do Reino Unido para aplicá-lo. A Inglaterra sofreu economicamente nos anos imediatamente após o fim das guerras napoleônicas em 1815, e nas cidades têxteis do norte industrial os salários caíram drasticamente à medida que o sistema fabril foi desenvolvido. Somente em Bolton, 1.500 dos 6.000 tecelões manuais da cidade estavam desempregados em 1826, e 1.500 estavam com metade do trabalho. Um tecelão que em 1792 poderia esperar ganhar 6 shillings por dia estava em 1826 ganhando menos de 6 shillings por semana por um dia de 16 horas, em um período em que o preço de alimentos básicos como pão, queijo e carne quase dobrou. A revolta começou no leste de Lancashire em 24 de abril de 1826. A primeira das 21 fábricas a ser atacada foi a Higher Grange Lane Factory em Accrington. Os manifestantes marcharam para Blackburn no segundo dia. No terceiro e último dia de revolta, os militares foram chamados para defender uma fábrica em Chatterton contra 3.000 manifestantes, 6 dos quais foram baleados e mortos quando a multidão se recusou a se dispersar após o Real Act ter sido lido para eles. Os manifestantes foram amplamente apoiados localmente, e não apenas por colegas tecelões de tirs manuais. Entre os presos em Blackburn, por exemplo, estavam trabalhadores, um fazendeiro, um confeiteiro, um açougueiro e até mesmo tecelões de tirs mecânicos. Uma testemunha ocular dos tumultos em Chorley observou que não pode haver dúvida de que uma grande multidão de moradores da cidade eram seus amigos. As mulheres forneceram pedras aos manifestantes, escondendo os mísseis sob seus aventais. Alguns dos soldados enviados para confrontar os manifestantes pareciam simpáticos à sua situação. Um tecelão de tirs manuais de 16 anos de Aslinden, Thomas Duckworth, registra que no primeiro dia de tumulto o grupo com o qual ele marchava encontrou vários soldados montados se aproximando deles com espadas desembainhadas. Os oficiais responsáveis apelaram à multidão para se dispersar, alertando sobre as consequências se não o fizessem. Nas próprias palavras de Duckworth, alguns dos velhos companheiros da multidão falaram. Eles disseram o que vamos fazer. Estamos morrendo de fome. Vamos morrer de fome. Os soldados estavam totalmente equipados com mochilas e esvaziaram seus sanduíches entre a multidão. Então os soldados saíram e houve outra reunião. Os tirs mecânicos deveriam ser quebrados ou não? Sim, foi decidido, eles deveriam ser quebrados a qualquer custo. Os tumultos terminaram depois que magistrados locais empossaram um grande número de policiais especiais para prender cerca de 20 dos líderes na calada da noite. Durante o curso do tumulto, mais de 1.000 tirs mecânicos foram destruídos. Vários fabricantes concordaram posteriormente em pagar uma taxa padrão aos tecelões, mas, segundo sua própria admissão, era um salário de fome. Os fabricantes que aderiram ao acordo acharam difícil competir com aqueles que não o fizeram e, portanto, puderam prejudicá-los, o que levou a um apelo a William Huskisson, o presidente do Conselho de Comércio,
para introduzir um salário mínimo legalmente vinculativo. A resposta de Haskison foi desdenhosa, expressando sua opinião de que introduzir tal medida seria uma tentativa vã e perigosa de impor a autoridade da lei entre o trabalhador e seu empregador na regulamentação da demanda por trabalho e o preço a ser pago por ele.